Bom dia, pessoal! Que barulheira no universo dos fundos imobiliários, né? Pois é, nós não temos um dia de descanso e nós estamos tendo muito barulho sobre essa notícia que envolve a tributação dos fundos imobiliários. Bem, acabei de fazer um post no Instagram, mas eu disse, deixa eu abrir uma live para explicar ou tentar explicar um pouco melhor essa situação para vocês, né? Explicar isso num formato de vídeo, já que essa situação vai mudar bastante coisa e pode sim impactar a cotação dos FIs no curtíssimo prazo. Então é importante que vocês tenham um certo nível de compreensão do que está acontecendo, né? Então sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu preciso que confirmem para mim se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo bem. Qualquer coisa eu fecho aqui um pouquinho minha cortina, um pouquinho minha janela, tá? Floripa tá desabando o mundo, tá chovendo demais. Eu não sei na cidade de vocês como é que está, não sei se algum de vocês é aqui da região, mas infelizmente aqui tá chovendo muito, alagando tudo que é lugar. Infelizmente uma tristeza muito grande. Olha, faz muitos anos que eu não vejo uma situação dessa em Florianópolis a ponto de chover e alagar tanto. Legal, Rodrigo, obrigado, confirmou o meu áudio, André também. Sejam todos muito bem-vindos, André, Lucas, Gabriel. Pessoal, vou direto já para o tema, então eu vou aproveitar os slides do que eu fiz do post do Instagram para então explicar para vocês por vídeo o que está acontecendo. Então vamos lá, tá? Aqui ó, primeiro ponto, deixa eu me transferir para cá, né? O que eu tô vendo na mídia e nas redes sociais? Lula veta isenção para fundos de investimentos na regulamentação da reforma tributária. Aí eu tô vendo algumas pessoas postando o seguinte: acabou a isenção dos fundos imobiliários, fundo imobiliário não terá mais isenção. O que eu estou preocupado, né? É que as pessoas vão interpretar que acabou a isenção de imposto de renda dos fundos imobiliários e fiagros. E não acabou. A isenção dos investidores, pessoas físicas, de imposto de renda, continua valendo as regras antigas, então continua essa isenção de imposto de renda. Isso não mudou. Mas sim, o que aconteceu? O veto do Lula na lei, tá, que agora regulamenta uma das partes da reforma tributária, esse veto sim pode reduzir os rendimentos dos FIs. Então, não acabou o imposto de renda, você vai continuar isento de imposto de renda, mas esse veto acaba que ele tem o poder sim de reduzir os rendimentos dos fundos imobiliários, dos fiagros e de vários fundos, tá? É importante que vocês entendam isso, não é só fundo imobiliário e fiagro, ok? Você vai ter vários fundos que possam vir a pagar o agora chamado IVA dual, que é o IBS e o CBS. Mas vamos lá, vamos entender um pouco melhor o que é isso. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O veto do Lula, gente, tá? Faz com que eu vou focar em fundos imobiliários e fiagros, mas assim, isso vale para diversos fundos, tá? Então, o veto do Lula, ele faz com que os fundos imobiliários e os fiagros passem a ser contribuintes de IBS e CBS, que é o chamado IVA dual, né? É um imposto que vem aí para substituir PIS, COFINS, ISS, ICMS, e não, esses fundos não são contribuintes desses impostos, dessas contribuições hoje. Então eu estou vendo algumas pessoas dizendo assim, não, mas esses fundos já pagam PIS e COFINS. Não, eles não pagam. Então, a partir do momento que ele tem que pagar IBS e CBS, ele está tendo um aumento de carga tributária sim, tá? O ponto da questão aqui é quem efetivamente paga o IBS e o CBS. Então, vou chamar de IVA, tá? Então, quem paga efetivamente o IVA? Eu acho que este que é o ponto que nós temos que tentar entender para entender o impacto que pode ter nos fundos imobiliários. Tecnicamente falando, ok? O contribuinte do IVA é o contribuinte final. Ele é um imposto em que funciona muito semelhante com PIS e COFINS. As empresas vão pagando e elas vão acumulando um crédito para compensar no que elas têm que pagar, fazendo com que a
apenas o contribuinte final é que pague. Um exemplo, você vai numa loja de tênis no shopping, ok? Quando você compra esse tênis, você está pagando PIS, você está pagando COFINS, só que uma série de empresas vieram pagando esse PIS e esse COFINS. Você é o pagador final. Então, tecnicamente, você seria o pagador final do IVA. O que acontece agora? O IVA passa a incidir sobre o aluguel. Então, aquela loja de tênis ela vai pagar um IVA sobre o seu aluguel. O ponto é que, tecnicamente, ela vai pegar esse IVA e vai compensar com o que ela está cobrando de você na nota fiscal. Então, tecnicamente falando, o primeiro pensamento que nos vem na cabeça é o seguinte: o aluguel é de 100, então agora é 100 mais o IVA, né? Só que, na minha percepção, não vai ser bem isso que vai acontecer. Não vai ser muito fácil o inquilino aceitar esse aumento de um aluguel total, né? Vamos chamar assim, que vai ser o aluguel mais o IVA. Porque, na verdade, o fundo tem que arrecadar o IVA, passar para o governo, mas o inquilino ele se apropria desse IVA compensando com outros IVAs que ele vai ter que pagar lá na frente. Então, tecnicamente, ele deveria simplesmente adicionar esse IVA no aluguel, mas eu acredito que não vai funcionar muito bem dessa forma, tá? Porque vai ser difícil. A crise ainda que nós estamos, você acreditar que simplesmente essas pessoas vão aceitar um aumento do aluguel. Um pouco mais adiante eu vou passar para vocês um percentual que eu acho que pode impactar a receita dos fundos imobiliários, e aí vai ficar um pouco mais claro isso também para vocês. Mas vamos lá. Então, o que acontece, gente? Na minha cabeça, no meu pensamento, tá? Eu acredito que vai ser uma coisa que vai impactar meio a meio, né? Isso vai impactar meio a meio. Ou seja, o aluguel vai reduzir um pouquinho para o proprietário, mas o aluguel total, que é o aluguel mais o IVA, vai subir um pouquinho, ok? Então, por exemplo, se for 10% o IVA, o aluguel reduz uns 5% para o proprietário, ok? Mas no final das contas, para o inquilino, ele aumenta 5%. Cada um pagando metade. Essa é uma leitura que eu estou fazendo. Isso vai depender o quê? De praça para praça. Então vamos pensar hoje, no momento atual, um imóvel de escritório na Faria Lima, super concorrido com aluguel alto. Quem sabe lá se consiga passar o IVA integralmente para o inquilino. Porque tipo assim, meu amigo, está aqui o IVA, paga ou vaza, porque eu tenho quem ocupe. Um imóvel de escritório na Chucre Zaidan, que está com uma vacância absurda, pode ser que o proprietário vai chegar e vai dizer o seguinte: está aqui o IVA, o proprietário vai dizer: meu amigo, pode tirar esse IVA aí do aluguel, tô nem aí para ti, se tu não tirar, eu vou pro vizinho aqui que vai tirar. Então, fica por tua conta. Então, isso vai variar de praça para praça, por exemplo, da concorrência, do quanto o inquilino consegue também repassar para os seus produtos. Porque às vezes o inquilino já é o consumidor final, então ele não vai conseguir repassar para os seus produtos. Então, por exemplo, em shopping, pode ser que seja às vezes um pouco mais fácil de o inquilino conseguir pegar esse IVA que ele vai pagar para se aproveitar lá na frente. Então, quem sabe em shopping seja um pouquinho mais fácil repassar. Mas veja, tudo está no quem sabe. Tem muitas incertezas sobre esse ponto, ok? E aí vem aquela dúvida. Isso acaba com a atratividade dos FIs? Bem, vocês sabem que eu entendo que não é só isso que traz a atratividade dos FIs, não é só essa quantidade de isenções de impostos que nós tínhamos nos fundos imobiliários que faz a atratividade dele. A atratividade dele vem de outras coisas, mas aí é importante... Opa, peraí que eu acho que eu pulei um slide aqui. Aqui. Evidentemente, gente, que nós não queremos pagar mais imposto. Não com esse estado que nós temos aí, né? Que não nos dá um serviço público de qualidade. Mas, como eu estava dizendo, o fundo imobiliário não tem só essa qualidade, não tem só esse benefício. E aí um ponto importante que nós precisamos entender nesta legislação, e aí isso não teve nada a ver com o veto, isso já estava aprovado, tá? Nesta legislação, uma pessoa física que tenha 3 imóveis diferentes ou mais e receba R$240 mil por ano ou mais de aluguel, ela era contribuinte do IVA. Isso significa que o seu José,
ok? Que tem 3 imóveis e ganha R$ 20.000 por mês, ele já ia contribuir com o IVA. Ele ia ter que contribuir. Então, se ele não conseguir repassar totalmente esse IVA para o inquilino, poderia ser que ele aconteceria o que eu já estava comentando antes. Uma parte o seu José paga, uma parte o inquilino paga. E aí eu pergunto para vocês, isso acaba então com a atratividade dos FIs? Aquela pessoa que quer receber aluguel, a pessoa que quer ter imóveis, vai acabar com a atratividade dos FIs se ela na pessoa física vai ter que pagar, ou então se ela for para outro assunto, ela vai ter que pagar o IVA também. Esse é o ponto, é carga tributária, entendeu? Então nós vamos ter que pagar. Como eu digo para vocês, eu não queria pagar mais impostos. Principalmente com esse Estado extremamente ineficiente que nós temos e extremamente corrupto, porque nossos impostos nós sabemos que na verdade no final das contas se perdem. Mas aqui eu tenho que ser apenas pragmático em tentar olhar para os fundos imobiliários neste universo como um todo, ok? Então eu tenho essa situação, eu não tenho muito para onde correr. A grande verdade é essa. E aí vem aquela pergunta, né? Poxa, então as cotas não vão cair? Porque se realmente isso acontecer, não tem para onde ocorrer. As cotas não vão cair? Eu acho que não, tá, gente? Eu acho que não, porque o que acontece? O que eu estou vendo? A galera está batendo que acabou a isenção dos fundos imobiliários. Quantos de vocês estão aqui? Vocês estão em 122 agora. Acabei de fazer um post no Instagram, depois tem vídeo no YouTube, meu relatório. Quantas pessoas eu vou chegar? 50 mil com muita sorte? 50 mil vai ser muita gente que eu vou conseguir alcançar. Mais algumas pessoas que vão passar informações corretas. Vamos chegar a 200 mil pessoas. Ok? 2.700.000 investidores. Um número muito grande de pessoas vai acreditar que acabou a isenção do imposto de renda para fundo imobiliário e fiago. E isso pode sim levar a um movimento de queda nessas cotações. Um movimento que para mim seria totalmente irracional, totalmente inapropriado. Por quê? Nós temos como saber qual será realmente o impacto real dessas mudanças na renda dos FIs? Olha, o cálculo exato, gente, ainda é muito difícil. Tem muitas coisas que podem ser compensadas e tal, mas o fundo imobiliário, ele não consome muitas coisas, né? O fundo imobiliário, ele não é uma empresa que fica comprando produtos e tudo mais e que seja um contribuinte do IVA a ponto de ele poder também se compensar no que tem que pagar. Então parece que ele meio que vai pagar ali a alíquota ou cheia, muito perto da cheia. Só que tem uma questão. A lei fala que o aluguel ele tem um redutor de 70%. Então o IVA, tá, ele vai ter lá, estão estimando entre 26% e 28%, mas para aluguel eu tenho uma redução de 70%. Isso significa, tá, que no final das contas o IVA ele vai ser de aproximadamente uns 10% para o aluguel. Então nós poderíamos dizer ali que entre 9% e 11%. Mas vamos botar aqui uns 10% do aluguel. Então esse seria o potencial de redução da receita dos fundos. Tem que pagar esse IVA de 10%, então eu tenho uma redução de 10%. Mas, como eu falei, do meu ponto de vista, eu acredito que uma parte o inquilino paga, uma parte o proprietário vai acabar arcando. Então, nós estamos falando aí de uma redução de algo em torno de uns 5% a 6%, quem sabe? Por favor, não tratem isso como sendo o que vai acontecer exatamente, porque tem muitas variáveis ainda para acontecer, mas seria algo mais ou menos nesse patamar, ok? Principalmente fundos imobiliários que vão ser proprietários de bons imóveis. Quanto melhor o imóvel, quanto melhor localizado, mais ele vai conseguir repassar isso para o seu inquilino. E aí vem o ponto, né, de quando isso vai passar a valer. Então, essas regras, elas passam a valer a partir de 2026, a partir do ano que vem, mas a partir do ano que vem ela é provisória, é um sistema de teste praticamente imperceptível. Então, passa a valer mesmo a partir de 2027. Então, nós temos aí 2 anos para discutir muito, entender como que isso vai impactar e, ainda assim, né, provavelmente receber esses rendimentos sem esses valores. Então, nós temos aí um pouquinho de tempo para absorver todas essas informações e até lá, né, repassar reajuste de inflação para os aluguéis, quem sabe uma melhora na economia. Tá difícil, né? Tá um pouco difícil se empolgar com o Brasil, com o governo do jeito que está, mas vai que acontece alguma coisa e nós conseguimos passar adiante. Bem, vamos lá. E aí? E os FIIs de recebíveis como ficam? É a mesma coisa, tá? A securitização também paga IPS e CBS, ou seja, o IVA dual. Tá? Também tem seus redutores, ele se aplica a regras muito semelhantes ao sistema financeiro e da mesma forma.
eles vão tentar passar isso para o spread bancário, para o spread de juros ali. Tem um ponto que eu estou com a dúvida, que é o seguinte, se a contribuição do IVA ela acontece apenas no momento da securitização ou ela vai acontecer também no recebimento dos fluxos. A minha interpretação inicial é que ela vai acontecer no momento da securitização e eventuais vendas do título, e não no recebimento do fluxo. Ou seja, os CRIs já emitidos estariam, de certa forma, protegidos ou isentos desse IVA dual, porque não haveria essa cobrança agora, nesse momento, a não ser que, eventualmente, se venda os títulos, tá? A percepção que eu tenho, então é uma percepção muito inicial, por isso que eu disse, nós ainda vamos lá em 2027, mas a percepção inicial que eu tenho, pela dinâmica que acontece na economia no Brasil, é que pode ser mais fácil passar o IVA para o spread de juros do que para os aluguéis. Mas isso vai depender também do patamar de juros que o país tiver. Então, por exemplo, nós estamos aí com uma NTN-B 2035 em 7,5%. Eu já tenho que hoje fazer um CRI com pelo menos 8,5% a 9%. Se eu tiver que passar mais isso, nós estamos falando de 10% mais IPCA. Tá? Então é muita coisa. Aí vem a pergunta, isso é definitivo? Né? Isso é definitivo? Não pode derrubar? Sim, o Congresso ainda pode derrubar esse veto, mas olha só, na mensagem de veto é dito que esse trecho foi vetado porque era inconstitucional. Minha leitura pessoal minha, tá? O Lula e o Poder Executivo estão dizendo o seguinte, Congresso, isso aqui é inconstitucional. Se tu derrubar esse veto, eu vou para o STF. E aí nós sabemos o que acontece, né? Então assim, é uma leitura pessoal minha, ok? Então eu estou achando muito pouco provável que se derrube esse veto. Então, para mim, hoje eu trabalho com, sim, fundo imobiliário vai pagar IBS e CBS. Se derrubar o veto, que bom, ficamos felizes. Mas eu vou trabalhar com a hipótese de que vão realmente derrubar. Então aí vem a pergunta, né? E agora o que fazer? O que nós fazemos? Sinceramente, gente, nada. Já tem gente aqui comentando, tá? Que as cotas estão caindo muito. Eu não sei, eu vou abrir meu home broker agora que eu tenho na live aqui com vocês, tá? Mas é o seguinte, minha opinião é não fazer nada. A margem de segurança que nós temos hoje nos FIs é enorme. Então pensa o seguinte, digamos que todo o IVA tenha que ser pago pelos fundos imobiliários, então eu teria uma redução de 10% na receita. É muita coisa, né? Só que, na minha análise, os preços dos FIs hoje já não refletem o atual momento de economia com os juros futuros do jeito que estão. Eles estão muito mais descontados do que isso. Então o que aconteceria se eu tivesse a redução de 10%? Apenas os preços que nós tínhamos ontem, né, porque eu não sei como é que está abrindo hoje, eles estariam numa linha um pouco mais justa, com um desconto muito pequeno e aí um potencial de valorização só com a mudança realmente de juros futuros, ok? E aí, claro, repasse de inflação e tudo mais. Eu, sinceramente, não acredito que os fundos imobiliários vão arcar integralmente com o IVA, que os proprietários de imóveis vão arcar integralmente com o IVA. Aqui nós não estamos falando só de fundo imobiliário, não. Nós estamos falando de empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, pessoas físicas. Todo mundo vai ter que pagar o IVA. Só não vai pagar o IVA quem tem menos de 3 imóveis e ganha menos de 240 mil por ano. É simples assim, ok? Se você se enquadrar nisso, você vai pagar o IVA. E essas pessoas não vão querer pagar. Então o impacto, eu continuo achando que vai ser ali na casa dos 5% a 6%. Gente, a margem de segurança que nós tínhamos ontem é enorme. Então, o que acontece? Se as cotações caírem muito por causa dessa notícia, eu simplesmente vou abrir ainda mais a minha margem de segurança. Sim, eu sei, é extremamente desanimador ver este tipo de situação. Porque nós estamos aqui investindo, fazemos os planejamentos, aí vem o rolo do Pix, vem agora essa questão da tributação e quem sabe amanhã não vem uma reforma do imposto de renda e queira tirar também a isenção do imposto de renda dos fundos imobiliários. A verdade é essa, se nós não ficarmos vigilantes, nós vamos pagar imposto até não dizer, até não acabar mais, entendeu? Porque nada nos garante que amanhã o executivo, né, o Haddad não vai lá e não apresenta uma proposta de lei que acabe com a isenção dos fundos imobiliários. Isso realmente é possível. O Felipe botou aqui, o Brasil é desanimador. Sim, nesse cenário, a grande verdade é, desde o governo da Dilma, do segundo governo da Dilma, nós estamos numa posição desanimadora, a PIB não evolui, nossa economia não evolui, e aqui não é desanimador o fundo imobiliário, a economia como um todo, é o país como um todo. Então, ver essa situação, você não deve descarregar tudo nos fundos imobiliários. A situação está aí. A única forma de fugir disso realmente
você acabar investindo fora. Aí entramos um pouco a minha ideia, você precisa diversificar a sua carteira, não ter só fundo imobiliário, coisa do tipo. O ponto principal é, o fundo imobiliário estava com tanta margem de segurança, mas tanta margem de segurança, especialmente os fundos de recebíveis, que, gente, suporta com muita facilidade isso que está acontecendo. Mas nós sabemos que os investidores não são racionais. Os investidores são carregados de muita emoção. Então, muito possivelmente eles vão derrubar as cotas. E como eu disse, na minha visão, me parece que os fundos de recebíveis podem ter mais facilidade de repassar esse IVA do que os fundos de tijolo. Então, uma queda, os fundos de recebíveis já estavam com uma margem de segurança muito alta para isso. Se cair mais, vai ser mais margem de segurança, ou seja, oportunidade de compra. Ok? Bem, é isso aí, gente. A live é isso. Tá? Deixa eu pegar aqui algumas perguntas de vocês, ver se alguém tem alguma pergunta de algo que eu não comentei. Pessoal comentando do veto é isso que eu falei, tá? Eu particularmente não vou contar com essa possibilidade. Rodrigo pergunta honesta, esse novo imposto é algo justo, considerando a unificação dos impostos, ou parece mais uma manobra para arrecadar mais? Cara, eu não passo muito desse pressuposto de é justo ou não é justo, porque, como eu falei, é um Estado ineficiente, extremamente corrupto, então você aceitar pagar mais imposto é algo que eu não consigo muito defender e tudo mais, né? Se você for pensar que o seu José, que tem 3 imóveis e ganhava 240 mil, tinha que pagar o IVA, bem, faz sentido realmente o fundo imobiliário pagar, mas eu acho que a coisa não deve ser muito bem assim. Então, é muito complicado você dever ter algum tipo de tributação no Brasil, com tanto tributo que nós já pagamos. Ontem eu vi uma reportagem dizendo que o nosso IVA vai ser o maior do mundo, tá? Maior do que a Hungria, que era o maior do mundo. Complicado, né? Um Estado tão ineficiente, um Estado tão corrupto, você ter realmente esse tipo de situação. Então, eu não consigo defender que seja justo uma tributação desse tipo, tá? O meu objetivo aqui também nem é esse, de você defender ou não essa tributação. É mais realmente explicar um pouco para vocês. Legal? Gente, a live ficou gravada, então eu falei um pouco sobre os fundos de tijolo, sobre os fundos de recebíveis. Vocês conseguem assistir novamente. Eu vou subir para o YouTube também, para quem quiser assistir em velocidade acelerada. Compartilhem com os amigos, porque a minha preocupação é que nas redes sociais está se disseminando de uma forma em que as pessoas vão entender que acabou a isenção do imposto de renda. E aí, isso sim, isso vai impactar muito a cotação dos fundos imobiliários. E aí pode ser uma oportunidade para vocês que estão atentos. Perfeito! Galera, um excelente final de semana para vocês. Ótimos investimentos. Quem está aqui na região de Florianópolis, cuidem-se, não saiam de casa, porque infelizmente a situação está bem feia, né? E vamos continuar nos nossos estudos e trazendo conhecimento aqui para vocês. Um forte abraço.